Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani e hoje é dia 11 de dezembro de 2024 e este é o nosso episódio número 1133. Hoje vamos atualizar os números da DASA, que é uma rede de laboratórios, hospitais, é uma empresa de saúde, né? Ainda não peguei os números nem de 2023, já expliquei, né, isso, o fato de a gente estar chegando ao fim de 2024 e eu não ter pego todos os números do ano passado de todas as empresas da Bolsa. Vamos fazer isso. Nunca fui investidor na DASA e alguns números aqui que talvez nos ajudem a entender os eventuais motivos. Bom, dívida sobre patrimônio, 1,62, é um número meio alto, né? Em geral, o máximo de 0,5 que eu prefiro, né? Dívida bruta sobre patrimônio líquido. Corroborado aqui pelo passivo sobre patrimônio de quase 3. Não são números assim, meu Deus, essa empresa vai falir. Não, mas é que tem outras melhores quase sempre, né? Praticamente sempre. Em termos de dívida e patrimônio, dívida e passivo sobre patrimônio, sem dúvida vai ter melhores, sempre, né? Mas eu digo no total. Liquidez corrente também, frequentemente abaixo até de 1,5 e tal. É uma empresa que não apresenta lucros, né? Nos últimos... Bom, até apresenta um lucro muito moderado aqui na média dos 10 anos mais recentes anotados. Vemos aqui que os 5 anos mais recentes na média são negativos e o fluxo de caixa livre é negativo. Dá para entender que a DASA vem buscando crescer, adquirindo, conglomerando, né? E, bom, quando é assim, o primeiro impacto que a gente espera ver é de um crescimento na receita, no mínimo. E assim, de fato tem tido, né? Se for comparar aqui, olha. Bom, se for pegar esses 4 anos, né, após uma queda bem grande na receita aqui, de 2018 para 2019, a receita cresce aí mais de 2,5 vezes, né? Vai a 2,5 vezes que era, de 5 bilhões para 13. Então, é isso. Agora, é uma análise mais difícil e no tipo de investimento que eu procuro fazer, a gente tem uma certa fraqueza, que é um certo ponto fraco, ponto cego, né? Que a gente deve saber conviver, porque determinar se a DASA tem grandes chances de se estabelecer, né, como uma empresa de grande relevância aqui. E tem outras, né? Vai ter Fleury, vai ter Redditor, e N outras e tal. Não é uma análise nada fácil, tá? Bom, sim, uma coisa que eu fiz aqui, para eu me lembrar e aprender mais, eu tentei pelo ChatGPT, e até parece que funcionou, entender quais são os negócios dela, quais são as subsidiárias, vamos dizer, né? Então, rede de laboratórios, Delboni, Lavoisier, Bronstein, Pasteur. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, eu vejo Delboni e bastante Bronstein. Mas vejo muitos outros, tá? Que tem muito Lâmina, Felipe Matoso, tem o próprio Fleury, que quase certamente não são da DASA, né? Posso estar errado, tá? E eu estando, se quiser me corrigir aí, deixa um comentário. Hospitais, aí tem uma listinha aqui, certamente não são os únicos. Rio de Janeiro, São Lucas, que é um hospital conhecido aqui, mas assim, em termos de reputação, até onde eu sei, apesar de tudo, a Redditor, né, domina aqui, né? Temos aqui a São José, tem o Samaritano, mas acho que esses não são da DASA. Enfim, vamos pegar aqui os números de 2023. Então, vou pegar o consolidado, patrimônio 7 bilhões 334. Passivo
Vou somar um circulante, 5 bilhões 641, com um não circulante, 13 bilhões 238, 18.879. Então, a relação passivo sobre patrimônio vai ter dado uma melhoradinha aqui. Dívidas, então, pagáveis em curto prazo lá, 123 milhões em empréstimos, debêntures 1 bilhão 396, de pagáveis a mais longo prazo, empréstimos 69 e debêntures 9 bilhões e 63. Opa! Ah. 10 bilhões e 651. Então, o balanço deu uma melhoradinha aqui, ó. 1,45 dívida bruta sobre patrimônio líquido e 2,57 passivo sobre patrimônio líquido. Ainda assim, se for olhar aqui, é o segundo pior ano, só não pior do que 2022. Liquidez corrente, então, ativo circulante ou corrente aqui, ó, 7 bilhões e 32, então a gente divide isso por 5 bilhões e 641. 1,25, ficou estável aqui, abaixo de 1,5, não tem aquele sinal muito bom. Receita líquida, 14 bilhões e 252. A receita segue numa trajetória de crescimento. Vamos ver o lucro, prejuízo, menos 1 bilhão 158. Então, dá uma curiosidade se houve mais aquisições, né? Vejamos aqui o fluxo de caixa livre. O operacional, 1 bilhão 109, 110, arredondando. E de investimento, menos 964. Não, perdão. O fluxo de caixa livre, o fluxo de caixa operacional, 964 negativo aqui. É interessante ver aqui quanto ela paga de juros. Olha, 1 bilhão, pagou 1 bilhão e 700 milhões de juros sobre empréstimos e debêntures. Bom, de investimento, interessantemente aqui, foi positivo 979. Então o fluxo de caixa livre até ficou positivo em 15 milhões, né? Mas 15 milhões é pouca coisa. Então fica essa média aqui, ó. Agora o lucro médio fica negativo para os últimos 10 anos. Perdão. E o fluxo de caixa livre também. Bom. Capitalização de mercado, ou seja, o preço dela, 2 bilhões e 637. Então parece que caiu bastante aqui. Quando é assim, eu gosto sempre de ver uma coisa maior assim, porque aqui era 15, 2023 foi para 2. Então fica assim, 2.637. Aí o preço sobre lucro, menos 28,68 e menos 6,46 aqui. Só estou perpetuando esses números aqui. Aí fica muito engraçado, né? Porque a empresa tem uma receita de 14 bilhões e ela custa 2 bilhões e meio, né? Então ela custa o quê? 2 bilhões e 637 dividido por 14.252, 0,18. Nem 3 meses de receita, né, dela. O patrimônio dela, 7.334. Ela está à venda por
tipo 1/3 do patrimônio dela. Aí começa a ficar assim, né? Você começa a se abrir para pensar ela como uma venda de imaginariamente, né? Comprar e liquidar, né? Certo que ela tá com uma dívida expressiva aqui, né? 10 bilhões, né? E 600. Enfim, não tá aparecendo aquela ideia, mas acho que não vai custar nada olhar pelo menos os números deste ano, né? Quiçá mais alguma coisa. Então, voltamos a ela no próximo. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau.